da palavra, 1 Coríntios 11 e versículo 11. Nós não temos o evangelho no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o evangelho. Mas o que nós temos no Antigo Testamento é a prática judaica, é a religião judaica e os costumes judaicos que apontavam para o evangelho. Eu digo sempre que o caminho do judaísmo seria seguir Cristo. E no momento que Cristo instala o reino de Deus entre nós, o judaísmo tinha que ter se transformado plenamente no cristianismo. Como isso não aconteceu, o judaísmo continuou, mas o fim era esse. 1 Coríntios 11, 1. Digo isso porque algumas pessoas têm tentado viver alguns costumes do Velho Testamento no Novo Testamento. E é querer viver o judaísmo no cristianismo. Então a gente encontra muito esse sincretismo em algumas igrejas do judaísmo com o cristianismo. E a gente tem que separar bem as coisas, o que é costume judaico, o que é prática judaica e o que é evangelho de Jesus, o que é cristianismo, para não nos submetermos de novo ao jugo que a lei colocou no homem, né? Porque o homem não cumpriu a lei como era para ser cumprida. 1 Coríntios 11, 1, vamos dizer juntos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você aceita a palavra de Deus como regra de fé e prática na sua vida, esta é uma palavra para você. Paulo está dizendo, está usando um verbo no tempo imperativo, portanto uma ordem: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Interessante que Paulo não está dizendo quem quiser ser imitador de Cristo seja. É opcional ser imitador de Cristo, mas ele está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então pode dizer que quem imitava Paulo, imitava Cristo. Vamos ver ainda o que o próprio Paulo nos diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 1. Efésios 5 e 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Primeiro Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Depois Paulo diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Interessante que hoje nós ouvimos falar muito em eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Amém. Nós somos filhos sim. Mas nós não vemos falar, não ouvimos falar em sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ou sede imitadores do Pai, como filhos amados. Ainda um terceiro texto, em 1 Tessalonicenses, mais uma vez Paulo. Parece que esse tema estava bem presente na teologia paulina. Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Tessalonicenses 1, 6. Vamos ler juntos? Vós foste feitos nossos imitadores e recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E o Senhor aplica essa palavra em nossos corações. Eu tenho como pastor, e já se vão 35 anos nessa caminhada, nós estamos visualizando aquela faixa do combate o bom combate. Como pastor nessa caminhada de 35 anos, eu tenho me preocupado, porque tenho visto um evangelho
nos nossos dias que tem se distanciado da Bíblia. Eu li uma reportagem recentemente e me preocupou muito, e eu vou tratar depois isso com a liderança da igreja, em especial da juventude. E essa reportagem diz que até no ano 2050, cerca de 30 milhões de jovens vão deixar o cristianismo. A reportagem diz que até o ano 2050, 30 milhões de jovens que cresceram nas igrejas, que foram ensinados pelos seus pais na igreja, vão deixar o cristianismo. E isso é um dado que estarrecedor para mim. E dizem que vai ser o maior golpe sofrido pelo cristianismo na história das gerações. Tenho visto tantos pregadores que têm pregado um evangelho que Cristo não pregou. E aí vem uma pergunta: você tem imitado alguém? E se a resposta for sim, a segunda pergunta é: a quem você tem imitado? A quem você tem imitado? Tenho visto muitas pessoas buscado espiritualidade, mas através de métodos, e não pela palavra de Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Vamos pensar juntos. Pode o imperfeito imitar o perfeito? Poderá ser igual? Pode o corruptível imitar o incorruptível? Pode o impuro imitar o puro? Pode o falível imitar o infalível? Pode o cobre imitar o ouro puro? Pode o vidro imitar o diamante? Pode a bijuteria imitar as joias verdadeiras? Conseguirá ser igual? Pode o homem imitar o seu Deus e conseguir ser igual? O que é imitar? Segundo o nosso dicionário, é fazer exatamente o que uma pessoa ou animal reproduzir a semelhança de, ter por modelo ou norma, tentar reproduzir o estilo ou a maneira, abre aspas, de um artista. Estamos em um mundo onde muitas pessoas elegeram como razão da sua vida a imitação. A imitação de uma celebridade, a imitação de um ator, a imitação de um cantor, de um humorista, de um personagem de um filme, de uma novela, a imitação de um personagem de uma revista em quadrinhos. Muitos encontram nisto uma maneira de ganhar o seu próprio sustento, e alguns até desenvolvem uma obsessão de ser igual ao outro. Foi uma época dessa, não sei se está vivo ainda, se não está, mas tinha um rapaz que estava se transformando no Ken da Barbie, não é? Ele tinha feito não sei quantas cirurgias, porque o objetivo dele era, tem muitos, né? O objetivo era ser exatamente igual àquele. Há cantores que fazem shows sendo verdadeiros sósias de outro. Imitam o mesmo estilo, a mesma voz, usam a mesma roupa, fazem os mesmos gestos e dançam do mesmo jeito. Nas Filipinas havia um homem que ele queria ser o super-homem.
E ele também fez cirurgias plásticas, lábios, olhos, queixo, tudo para ele ser igual ao super-homem. É claro que nós somos seres que vivemos da imitação. Para uma criança conseguir falar e andar, é instintivo. Boa parte do seu aprendizado é através da imitação dos sons que ela ouve e das coisas que ela vê. É natural sermos imitadores. Imitamos os nossos pais, imitamos involuntariamente os gestos, a maneira de falar dos nossos pais e o sotaque da região que vivemos e o idioma que falamos. Há imitações de diversos produtos que são cópias perfeitas. Há vidros tão bem lapidados que parecem diamantes. Há bijuterias que são verdadeiras pérolas, que só um perito para reconhecer o que é uma imitação. Porém, nunca será o verdadeiro. Será sempre uma cópia, uma imitação. Paulo, ele parece falar com bastante ousadia. Eu gosto muito de Paulo por isso. Ele convoca a todos para imitá-lo, assim como ele é imitador de Cristo. Para alguém dizer isso, tinha que realmente provar que imitava a Cristo. Essa palavra tão distante de nós, no tempo, ela ainda encontra eco. Imagine essa palavra no momento que Paulo a escreve, aquela igreja, dizendo diretamente: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo não tem a autoridade, se ele não está fazendo o que está dizendo, essa frase não estaria hoje na Bíblia, não estaria hoje para nós. Mas Paulo, irmãos, ele convoca a todos para imitá-lo, assim como ele é imitador de Cristo. E para alguém dizer isso, tinha que realmente provar que imitava a Cristo. Porque antes de tudo, ele sabia que era ser um imitador verdadeiro de Cristo. Paulo carregava no corpo as marcas de Cristo. Ele diz lá em Gálatas 6,17. Paulo sabia o que era sofrer pelo Evangelho de Cristo. Paulo provava constantemente dos sofrimentos de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ele sabia na prática o que era negar a si mesmo e estava disposto a dar a sua vida pelo Evangelho de Cristo e pelos seus irmãos, assim como Cristo fez. Como podemos nós imitar a Jesus Cristo, nosso Senhor? Na cidade de Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11 e 26. Por que será que eles receberam este apelido? Por que será que os discípulos foram chamados em Antioquia de cristãos? Será que aqueles homens demonstravam alguma semelhança com Jesus? Será que eles tinham aparência física semelhante à de Jesus? As túnicas que usavam eram iguais às que Jesus usava? Eram da mesma cor? Será que os seus gestos eram os mesmos gestos que Jesus fazia? O que era, na verdade, que os fazia serem parecidos com Cristo? Era o proceder dos discípulos. Eles pregavam a mesma coisa que Jesus pregava. E eles agiam da mesma maneira e se comportavam do mesmo modo que Jesus se comportava.
Eles anunciavam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, anunciavam que ele era o Messias e provavam através das suas obras que a razão da sua vida, ou a razão das suas vidas, eram servir a Cristo e anunciar o Evangelho. Para aquele homem que queria ser o super-homem, Herbert Chaves, a fantasia dele, o imitar o super-homem, nós cristãos temos que imitar o nosso verdadeiro líder, que é Jesus Cristo. Pois ele venceu todas as coisas, venceu o pecado, venceu o diabo, ele pisou na cabeça da serpente na cruz do Calvário, ele venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, está assentado à destra do Pai, ele voltará em glória, majestade e poder e regerá as nações. Devemos então imitá-lo. Onde nós devemos imitar Cristo? Em que nós devemos imitar Cristo? Nós devemos imitar a Cristo no amor verdadeiro que ele teve ao Pai. Amando a Deus com todo o nosso coração. Não apenas em palavra, mas em verdade. Muitos afirmam amar a Deus, porém provam com suas ações que não o conhecem nem o amam. Pois devemos estar provando que o amamos através da nossa obediência como Pai. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Devemos imitá-lo no amor ao próximo, amando as almas, tendo compaixão das almas perdidas, amando os nossos inimigos. O cristianismo não pode ser em nossas vidas apenas uma teoria. O cristianismo não pode ser uma vida, não pode ser em nossa vida simplesmente uma religião. Mas ele tem que ser uma prática verdadeira daqueles que professam, que amam o Nazareno. Nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que executar as ações de Cristo, que devem fluir espontaneamente em nossas vidas. O amor é algo que flui, ele não é imposto. Ninguém obriga ninguém a amar. O amor flui de dentro de cada um de nós. O amor flui porque nós temos a natureza de Deus. E Deus é o quê? Amor. Deus é amor. E nós conhecemos e crescemos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4,16, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15,12. Devemos imitá-lo no amor verdadeiro ao Pai, no amor ao próximo. Devemos imitar Jesus na perseverança. Ele foi tentado em tudo, porém ele não pecou. Assim como então Cristo Jesus foi perseverante em sua missão, foi tentado e em nenhum momento ele pecou ou desistiu de entregar-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. E perseverou em sua pureza e santidade. Devemos então perseverar em nossa fé em Cristo, lutando para não pecarmos. Os problemas e dificuldades, as tentações, as tribulações surgirão. E às vezes a gente vê um irmão ou outro, mas eu estou tão atribulado, é tanta tribulação. Irmão, faz parte da vida. Ninguém vai passar por esta vida sem enfrentar a tribulação. Jesus enfrentou tribulações. Jesus enfrentou lutas. Precisamos imitá-lo. Devemos perseverar em nossa fé. Devemos perseverar na nossa luta contra o pecado. Devemos lembrar dos nossos primeiros irmãos em Cristo que não negaram a sua fé. Muitos deles que seriam
humilhados, servindo de escárnio à sociedade da sua época. Muitos perderam as suas propriedades, foram reduzidos à pobreza, foram trucidados, perderam seus entes queridos, foram devorados pelos leões, foram queimados vivos, mortos ao fio da espada. Porém, permaneceram firmes na fé em Cristo. Hoje a gente vê pessoas por tão pouco se desviando. Por tão pouco se desviando. Houve uma enfermidade na família e Jesus podia ter curado o meu parente e ele não curou e eu não quero mais saber de segui-lo. Veja que mudança de filosofia dos primeiros cristãos para o evangelho que se tem desenvolvido hoje. Os primeiros, talvez o filho via o pai sendo queimado vivo e ele não dizia Deus o desprezou. Ele dizia glória a Deus, eu vou continuar a fé do meu pai. Eu vou continuar a propagar essa fé, eu vou levar essa fé para frente. Porque eles tinham a convicção de que precisavam serem imitadores de Cristo. Devemos imitar a Jesus em todas as coisas. Ele é o nosso exemplo de tudo. Em Jesus não há erro, não há dúvida. Nele está a perfeição. Embora sabemos que somos imperfeitos, e Ele é perfeito, mas é Ele que aperfeiçoa o nosso caminho. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Salmo 18 e verso 32. Nós o imitaremos em glória quando Ele se manifestar. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando Cristo Jesus arrebatar a sua igreja, nós os salvos seremos transformados. Este corpo perecível, a velhice, as doenças, a morte, não existirá mais. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e receberemos um corpo de glória semelhante ao do nosso Senhor Jesus. Claro que não será na mesma glória e poder que tem o nosso Senhor, porque Ele é Deus eterno, mas teremos corpos reluzentes, manifestadores da glória de Deus. Seremos mais que super-homens, pois seremos semelhantes aos anjos, julgaremos as nações e os anjos rebeldes. 1 Coríntios 6, 3. Estou sempre o que eu dizendo, respaldando na Bíblia, irmãos, porque tem muita gente que está trazendo as suas teorias e não está na Bíblia. Então, se você ouvir alguma teoria, respalde ela na Bíblia. Se ela tiver respaldo na Bíblia, ela passou no crivo. Se não tiver, jogue no lixo. Jogue no lixo. Porque o que não está respaldado aqui, na palavra, não merece nem ser repetido. Quando penso nas literaturas, nos filmes que abordam temas sobre os super-heróis, nessas histórias fictícias de homens que possuem poderes sobrenaturais, que voam, que correm acima da velocidade da luz, que voam acima das estrelas, que se tornam invisíveis, observo nisso, que os homens, no fundo da sua alma, gostariam de vencer os seus limites impostos pelas leis da física, pela força da gravidade, pela limitação do próprio corpo humano. Aliás, vou mais além. Há um desejo oculto no homem de ser igual a Deus, de não haver limitações, de serem invencíveis. Nós crentes em Jesus Cristo, no arrebatamento, nós venceremos todos os limites. O primeiro limite que a gente vai vencer no arrebatamento é o limite da gravidade, né? A gravidade puxa o corpo para baixo. No arrebatamento a gente vai contra a lei da gravidade, mas aquele que criou a lei da gravidade é quem vai dar o comando do arrebatamento, por isso não haverá problema. Venceremos a morte, assim como nosso Senhor Jesus Cristo venceu.
brilharemos mais que as estrelas e estaremos para sempre com o Senhor. E diz a Bíblia que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Apocalipse 21:4. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12:3. Meus queridos e amados, ainda em Filipenses, Paulo nos diz: sejamos imitadores de Cristo, nas atitudes de Cristo. E ele diz: seja, Filipenses 2:5-8, se puder colocar aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Às vezes nós confundimos imitar a Cristo com fazer a vontade de Deus. Às vezes nós confundimos imitar a Cristo com ser uma pessoa segundo o coração de Deus, como foi Davi, com um modelo de perfeição. Mas sabe, irmãos, Deus não procura pessoas perfeitas. Tem muitas pessoas que têm adoecido por causa disso, porque quando elas entendem que elas não têm a perfeição que gostariam de ter, elas começam a trazer para si uma culpa que adoece. Por isso tem muito evangélico hoje doente. Mas Deus, Ele não procura perfeição. Ele não procura pessoas perfeitas, mas Ele procura pessoas que conhecem as suas limitações. E principalmente, que sabe a sua condição de miserabilidade diante dEle. E que depende inteiramente da sua graça. Depende inteiramente da sua misericórdia. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, no verso 12, mesmo Paulo que diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele diz: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Veja, o próprio Paulo que diz: sede meus imitadores. Ele diz: não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele vai nos dizer mais, no capítulo 3, no verso 12: irmãos, quanto a mim, Paulo está falando, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo em que ele afirma suas limitações e que não alcançou a perfeição, Paulo convoca as pessoas a serem seus imitadores, como podemos ler no verso 17 do capítulo 3 de Filipenses: irmão, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem dentre vós. Precisamos entender que andar neste mundo de acordo com a vontade de Deus, digno da vocação, não se trata de perfeição, mas de reconhecimento de quem somos e do que já alcançamos em Cristo. E principalmente de vivermos no reconhecimento da dependência completa do Pai.
E como é esse reconhecimento? Em humildade. Em humildade. Reconhecendo que nós, por nós mesmos, não podemos e nem temos condição de fazer a vontade de Deus pelo nosso esforço. Na salvação que recebemos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo, fomos capacitados, recebemos a autoridade e o poder para vivermos como filho de Deus. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Poder. Nós nos tornamos filhos pelo poder que recebemos de Deus, para realizarmos a sua vontade. Na salvação que recebemos de graça, é que tudo acontece. Andar comprometido com o reino de Deus implica em vivermos a sua vontade, revelando as suas virtudes, independente do que pensamos, achamos, desejamos. Nosso compromisso é sermos imitadores de Cristo e não compactuadores do pecado, vivendo segundo o pensamento deste século, fazendo as obras da carne. Nós podemos até pecar, mas o pecado não é algo natural e nem a quem nós nos submetamos. Rejeitemos toda e qualquer prática do pensamento humano e não nos voltemos para nós mesmos, nem para os nossos desejos, mas para o compromisso de fazermos a vontade de Deus. Falamos domingo passado. Como Paulo escreveu nos versos 17 e 18 de 1 Coríntios 3: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aí Paulo vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A perspectiva de como vivemos, o reconhecimento de que não somos cidadãos deste mundo, é fundamental para não só vivermos o reino de Deus aqui, como estarmos comprometidos com a sua vontade, andando segundo o seu coração, sendo imitadores de Cristo e convocando outros a seguir o exemplo que tem em nós. Fazendo assim, não só estaremos sendo agradáveis ao Senhor, nosso Deus, como também estaremos andando de modo digno do Evangelho. Então, se até hoje você pensou que ser imitador de Cristo era andar em perfeição, desmistifique isto. Ser imitador de Cristo é obedecer ao Pai, é ter um amor sincero, verdadeiro, é seguir na caminhada, buscando os valores do reino de Deus. Somos chamados a sermos imitadores, não do super-homem, do Batman, ou de qualquer outro super-herói ou ídolo que se levanta. Somos chamados a sermos imitadores de Cristo, não no modo de vestir, não exteriormente, mas sermos imitadores de Cristo no comportamento, naquilo que Deus tem para nós. Que Deus nos faça uma geração que verdadeiramente faça a diferença nesta terra. Convido nossos diáconos e diaconisas para dedicarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Convido o Ministério de Louvor para estar nos trazendo uma canção nesse instante.